Você, como cristão, sabe o que que é um pastor, o que que é ser um pastor, o que que é o ministério pastoral, quais são as funções de um pastor? Esse vídeo é a nossa indicação de livro por semana e eu gostaria de indicar esse livraço Introdução à Prática Pastoral, do Phil Newton. É um dos melhores livros que nós temos sobre o ministério pastoral e publicado pela editora Fiel, tá? Então nós vamos ver isso. Esse vídeo não é só para pastores, ainda que seja útil para pastores também, que não leram esse livro ainda, mas também para você que é membro de igreja, é o seu dever, como membro da Igreja de Cristo, saber o que a Escritura diz, o que a Bíblia diz sobre pastorado, ministério pastoral e toda essa área do cuidado com a igreja, a liderança, e você também é chamado a pastorear a sua família e assim por diante. Então, fica até o final que nós vamos ter uma novidade muito legal aqui no nosso canal também, e bora para a nossa resenha da semana. Vamos lá então, pessoal. Introdução à Prática Pastoral. Phil Newton faz parte, em inglês, de uma série de livros que chama 40 Questions, 40 questões, que é basicamente, aquele livro da Fiel de hermenêutica que eu já resenhei para vocês aqui, do Plummer, ele também faz parte dessa série, que basicamente a editora, ela pega assim vários assuntos teológicos importantes, ela contrata especialistas nesse assunto, e aí ele vai discorrer esse assunto, tem 40 perguntas e respostas, tá? Então tem lá uma pergunta e tem uma resposta bem estendida, e portanto esse livro, essa série de livros, para mim, é como se fosse uma catequese da teologia, tá? De uma forma bem aprofundada. Então cada tema lá tem sobre calvinismo, arminianismo, catolicismo, tem um monte de temas, tem sobre hermenêutica, que a gente tem em português, e também esse daqui, que nós temos em português sobre ministério pastoral. Então, 40 questões sobre ministério pastoral, traduzido em português para introdução à prática pastoral. Ficou muito bonito, tá? Muito bem feito a edição, como sempre, da editora Fiel aqui, tá? Vamos lá. Algumas perguntas do livro são muito importantes, eu vou entrar em alguma delas aqui. O livro tem 5 partes. A primeira delas é considerações fundamentais. A primeira pergunta é: o que que é um pastor? E essa pergunta é uma pegadinha, porque pausa o vídeo e responda o que para você é um pastor, e responda com a Bíblia o máximo que você puder. Parou o vídeo? Ok. Quando a gente pergunta o que é um pastor, normalmente eu faço essa pergunta pegadinha quando eu dou aula, ou quando eu vou ministrar sobre esse tema pastoral. Pastor, gente, é uma pessoa que cuida de um animalzinho chamado ovelha, que cuida de um rebanho de ovelhas, né? É uma profissão como qualquer outra profissão, e, portanto, a Bíblia, ela importa, ela faz uma analogia, uma comparação, uma ilustração com esse ofício para falar, primeiro, do cuidado de Deus, do cuidado de Cristo para conosco, e também do cuidado dos líderes da igreja para com a igreja. Então, pastor não é um título, não é uma coisa glamurosa, é apenas uma comparação carinhosa que a igreja sempre fez dos líderes do povo de Deus. Tem outras comparações, por exemplo, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, perdão, Paulo vai falar que os apóstolos, né, quem prega o evangelho, quem planta a igreja, são como se fossem construtores, basicamente pedreiro, né, tá ali construindo a casa de Deus, que é a igreja, ou como é agricultor, a gente planta a semente, o outro rega. Então tem várias analogias que a Bíblia faz, e o pastor é uma das principais aí. A primeira é aplicada a Deus, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23, a Cristo encarnado, Deus encarnado, João 10, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, e também aplicado a toda a liderança da igreja desde então, tá? Então, isso é ser um pastor. O pastor é primeiro aquele cara, a pessoa que cuida de ovelhas, assim como ele cuida de ovelhas, os líderes da igreja devem cuidar da igreja. Tá? Depois, o que se entende por ministério pastoral, a segunda pergunta, as qualidades essenciais que devem estar presentes em um pastor, tá? E é interessante que a lista de características para ser pastor em Timóteo e Tito, nas cartas pastorais, Carson vai falar que nessa lista de qualificações para o ministério pastoral, o que tem de extraordinário nela é que não há nada de extraordinário nela. Porque, por exemplo, pastor não pode ter que ser marido de uma só mulher. Então quem não é pastor pode ser poligâmico? Não, né? Pastor não pode ser dado ao vinho, não pode ser embriagado. Então quem não é pastor pode ficar bêbado? Também não. Pastor tem que ser moderado, sensato, cuidar bem da sua casa. O crente, então, não precisa cuidar bem da sua casa? Sim, né? Ou seja, tudo ali é característica de um cristão comum, maduro, exceto duas características, que é ser apto para ensinar, então ter o dom de ensino da palavra de Deus, e não ser um neófito, não ser um novo convertido, né?
tirando isso daí, essas são as características para ser um pastor. Ser um cristão maduro, em outras palavras, tá? E a parte 2 é muito interessante, gente, ele vai falar sobre a saúde do pastor, né? Então, por exemplo, os pastores podem permanecer espiritualmente saudáveis ao longo do seu ministério, como os pastores podem cuidar de sua vida espiritual, como os pastores podem fortalecer o seu casamento, como eles podem pastorear sua família. E pastores precisam de pastoreio? Claro que sim, tá? Porque antes de sermos pastores, nós somos ovelhas de Cristo. E como ovelhas de Cristo, a gente precisa ser pastoreado. Existem duas formas de um pastor ser pastoreado, tá? Saudáveis e imediatas. Primeiro, ter uma pluralidade de presbíteros na igreja, tá? Então, toda igreja local, eu entendo que deve, e esse livro vai nessa direção também, deve ter mais de um pastor, uma pluralidade de liderança, para descentralizar o poder de um homem só, evita a tentação da tirania, do autoritarismo, e também para que todos se pastoreiem, para que haja um pastoreio no presbitério, na comunhão dos pastores daquela igreja local, tá? Além disso, a própria igreja vai pastorear o pastor, né? Nós pastoreamos uns aos outros. Então, o pastor ele não é uma estrela que fica distante, ele não é um lobo isolado, um aventureiro solitário. Ele é parte do corpo, ele é parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. E ele precisa se colocar no meio da igreja, se colocar como uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, isso quer dizer que tem que ser honesto, sincero, expor as suas fraquezas, confessar pecado e ter amigos, né? Dificilmente você vai ter tempo de ter amigos fora da sua igreja local, e aí muitos se isolam, se afastam, e aí acabam desanimando, entrando em depressão, desistindo, mas todos os meus amigos, eles são membros da igreja que eu pastoreio, né? E amizades profundas, robustas, genuínas, sinceras e transformadoras, como o Provérbios fala, um ferro afiando outro ferro, ok? Então, tenham mais de um pastor na igreja de vocês, isso é muito saudável. Na Bíblia, só é usado pastor no singular para falar de Deus ou de Cristo, do restante é sempre no plural, os pastores, né? E uma última coisa aqui, mais polêmica, vocês podem discordar de mim à vontade, mas nossa tradição aqui, esse é um autor batista, reformado, né? É, os três nomes que se é dado para a liderança da igreja, pastor, presbítero e bispo, fora o diaconato, né? Nós entendemos que é a mesma coisa, tá? São aspectos diferentes da mesma função. Porque pastor, a gente já viu, é uma analogia do trabalho pastoral de ovelhas, né? É o cuidado, tá? A palavra bispo, ela vem do grego episcopo, né? Então, o epi é esse prefixo de estar acima e escopo é visão, né? Então, não comentando a falácia da raiz aqui, mas episcopo é aquele que supervisiona, olha de cima, que toma conta, que é a mesma coisa que um pastor faz. Ele está ali, não como o nariz empinado, arrogante, claro, mas olhar de cima quer dizer que você está cuidando, olhando o movimento do rebanho, aonde precisa de cura, onde precisa de exortação, onde precisa disso, daquilo, e você toma conta da igreja, supervisiona a igreja, né? E presbítero é aquele que preside, aquele que vai liderar a igreja, que é a mesma coisa que pastorear e ser bispo, tá? Então a igreja posteriormente, para se defender de falsos mestres, para ter mais autoridade no seu ensino apostólico, com a morte dos apóstolos, ela vai criando ali distinções, né, de bispo, pastor, bispo é aquele que está tomando conta da região, porque a ideia é de supervisionar a região, né? A gente não encontra isso no Novo Testamento, exceto que o apóstolo está ali tomando conta de várias igrejas, né? Mas os pastores, eles tomam conta de sua igreja local. Claro que isso não impede comunhão, na verdade, deve existir comunhão entre igrejas locais, obviamente, né? Mas os pastores devem tomar conta de sua própria igreja local. Tá bom? Gostaram do vídeo? Gente, esse livro é fantástico. Vou deixar o link aqui para vocês comprarem na Amazon aqui. Nosso canal tem uma parceria com a Amazon. Você está ajudando nosso canal e sendo abençoado com esse maravilhoso livro. Compre dois. Compre um para você, um para o seu pastor, se ele não tiver. Pergunta, pastor, você tem esse livro aqui? Introdução à Prática Pastoral do Phil Newton? Não? Então, obrigatório, leitura obrigatória, como eu falei no começo, um dos melhores livros, se não o melhor que a gente tem em Ministério Pastoral aqui em português.
tá? Então o vídeo de hoje é sobre poimênica. Poimênica, essa área da teologia que estuda o ministério pastoral. Todo crente deve saber um pouquinho de ministério pastoral, com certeza, tá? Agora, você que foi até o final do vídeo, nós temos uma novidade que eu tô querendo gerar aqui, né? Tô nessa maiêutica, nesse parto aqui. Estou querendo, gente, fazer um podcast, tá? Que eu vou colocar tanto no Spotify quanto aqui nesse canal mesmo. Talvez eu coloque o nome do podcast em parênteses, alguma coisa assim. Para que eu tenha um pouco mais de extensão nos vídeos que eu gravo aqui. Normalmente o YouTube tem uma variação aí, né? Mas normalmente ele pede vídeos curtos, que é difícil de ficar diante de uma tela assistindo a uma coisa muito longa, né? O podcast, não, você está lavando uma louça, fazendo uma caminhada, você consegue ouvir e ter acesso a um conteúdo exclusivo, único aqui que a gente proporciona no canal, de interpretação bíblica, de teologia histórica, de literatura, e assim por diante. E eu coloco nas duas plataformas. Comente comigo o que você achou, o que você acha dessa ideia do nosso canal aqui também ser colocado em um podcast para vocês terem acesso a esse conteúdo de forma mais assim dinâmica, né? Mais acessível aí, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, conversa comigo aqui nos comentários. Deus abençoe, até o próximo vídeo.